Peraí que hoje, antes de ler os meus posts, eu quero abrir esse programa fazendo um protesto. Porque a Cíntia terminou, eu até chamei de sessão passada, mas não foi a sessão, foi o programa passado, contando uma história incrível de uma paciente que tinha acessos de raiva quando realmente recebia amor. Eu vou contar bem rápido o que aconteceu essa semana com uma paciente minha. Ela tem tido alguns momentos, algumas explosões de raiva. Ela inclusive me disse essa semana, Cíntia, isso é novo em mim, né? Eu não tinha isso, né? E eu falei pra ela, sim, e ela não tinha. Eu tô com ela há um tempo, eu conheço o processo dela. Eu falei, mas faz parte, né, de uma vida saudável poder expressar a raiva. Porque não é que você nada te deixava com raiva, você só não tinha consciência sobre o que te provocava, ou você não se sentia acolhida para poder colocar a raiva para fora. Mas o fato é que ela tem tido explosões de raiva sempre que ela lida com manifestações de amor, porque ela nunca acreditou que ela seria de fato amada. Uau! Ela não tinha essa crença de merecimento. E aí, ela veio para a sessão dizendo, olha, aconteceu uma situação aqui e para eu resolver, e aí a pessoa me desagradou, e aí, quer saber de uma coisa? A pessoa me desrespeitou, a pessoa também falou que eu não queria ouvir, e a pessoa fez isso e aquilo, e eu não aguentei, sabe, minha querida? Eu não dei conta, e aí eu explodi e fui embora, e nananã, ela estava em férias da terapia, ela antecipou, ela voltaria depois, né? Ela estava num período de pausa para resolver alguns temas dela, e aí ela falou para mim, o que você acha? Eu falei, bom, eu gosto da gente pensar nas evidências, né? O que essa pessoa fez que te desapontou? Não é uma pessoa confiável por isso, por aquilo. Não, eu estou perguntando o que ela fez do contrário, a evidência é positiva. E comecei a tentar contestar a ideia de que a pessoa estava sacaneando com ela ou não a amava, principalmente. Porque os fatos eram, por si só, suficientes para ela entender que ela estava recebendo amor. Ela não suportou a evidência de que ela estava sendo amada. Ela distorceu a evidência de que ela estava sendo amada. Ela teve uma explosão de raiva na véspera do casamento dela. Uau! É muito difícil, né? Ela fez essa sessão comigo e foi muito importante porque ela não ouviu uma palavra do que eu disse. No dia seguinte, ela me gravou um áudio longo dizendo que achava que ia parar a terapia, que ia interromper o casamento, o noivado, ia parar a terapia, porque eu tinha dito coisas, segundo ela, que eu não disse, palavras que eu não disse. E eu fiquei preocupadíssima. Eu falei, bom, ela teve um surto, isso é evidente. Como é que eu trago ela para uma conversa? Consegui conversar com ela e marcamos mais uma consulta. E foi maravilhoso. Para mim, uma experiência como terapeuta incrível, mas porque nessa consulta ela já estava um pouco mais tranquila, ela tinha corrido muito para fazer passar a raiva. Ela falou, olha, escala de raiva, né? Tava 20, de 0 a 10, agora está em 6. Então eu já consigo reconhecer algumas coisas. No final do processo, para encurtar a história, ela conseguiu entender. Falei, olha, eu não podia reforçar o seu padrão de que por muito tempo você ganhou espaço na terapia para dizer o que você pensa, o que você sente, para ter espaço para colocar limites. Mas naquele momento, não era isso que estava acontecendo. Você estava recebendo uma prova muito evidente de amor, de interesse, de compromisso. E você não se deu conta disso, você não sustentou. E você rompeu. Rompeu ali, surtando mesmo, com a explosão de raiva. E você viveu isso comigo de novo, porque veja, as palavras, aí peguei, não foram mencionadas durante a sessão. Você afirma que eu disse isso, eu não você tem memória disso? Aí ela falou assim, agora que eu tô mais calma, eu tenho memória de que você disse essas e essas coisas, mas eu ainda tenho a memória criada de você ter dito isso. E aí, bom... Aí ela foi esclarecendo o que era real. No final, ela chegou à conclusão de que... Ela falou, eu falei, você estava preparada para ser abandonada no altar, você estava preparada para comprovar de que ele não te ama de verdade, você estava preparada porque durante todos os anos da sua vida, você se preparou sempre para lidar com a rejeição e com a perda e com a dor. Mas nunca com o amor. E é a primeira relação saudável que ela tem na vida, né? E ela falou, é verdade, e que bom que eu pude enlouquecer, e que eu pude enlouquecer com você, em quem eu pude confiar, porque eu tô conseguindo enxergar
o que aconteceu. E aí, final feliz para esse capítulo. E ela não deixou espaço pra gente falar sobre isso. Pois é, eu achei também Achei uma falta de educação, assim, uma coisa absurda. Então ela tá soltou aqui... a bomba ninja e saiu correndo. Exato, estrelinha e foi embora. Fumaça e nunca mais ninguém viu. E esse assunto tá reverberando, se tá reverberando aí pra você também, compartilha, entra lá nos nossos canais de comunicação e conta pra gente como é que reverberou aí. Porque é difícil receber amor. E eu acho que é difícil receber amor porque o amor exige uma entrega absoluta. E essa entrega absoluta exige que a gente entre em contato com as nossas defesas, que a gente reconheça quais foram as defesas criadas para nos proteger de obstáculos e traumas que a gente enfrentou ao longo da vida. E quando a gente identifica, a gente tem que romper com a defesa e o que se abre é um abismo. Porque o amor, ao mesmo tempo, ele pode ser um mar de aceitação, mas ele também é o abismo do desconhecido. E eu achei essa história, assim, tão tocante, porque eu já fiz muitas vezes isso. Quando eu começo a perceber que é algo que vai tocar num ponto em que eu tenho que me abrir para o amor, a vontade é de fugir correndo e desaparecer. O seu livro fala um pouco disso, né, Mari? Com a história da Cíntia, assim, em alguns momentos eu peguei algumas coisinhas ali do teu livro, assim. E realmente a história da Cíntia dessa paciente, né? Eu acho que quando a gente entende que não tem merecimento das coisas que acontecem ao nosso redor, isso causa muita dor. E essa dor pode ser manifestada de várias maneiras, né? A dor pode ser manifestada através de raiva, de impulsividade, de afastamento, de uma outra doença, né? Essa dor pode ser manifestada através do desenvolvimento de uma depressão, de um transtorno de pânico, de um transtorno, uma compulsão alimentar, enfim. Então, mas você falou quando a gente entende que não tem merecimento. Eu acho que é um estágio anterior, porque no meu caso, pelo menos, não é uma compreensão racional de que eu não tenho merecimento. Eu me acho muito merecedora. Né? Se eu pensar racionalmente, eu me acho muito merecedora. Mas é algo muito mais arraigado sobre o qual eu não tenho nenhuma ação, né? No sentido de competência para dizer para mim mesma assim, não, tá tudo bem, você merece, relaxa aí, né? Porque claro que eu consigo fazer isso racionalmente, mas é algo muito mais visceral. Sim. Isso. É a coisa do instinto, porque a percepção de ser amada, amado, ela é uma construção, né? Porque assim, o que é o amor? Se a gente for olhar assim, para as definições culturais, sociais, a gente vai ficar aqui e vai se perder. Não vou entrar nisso, prometo. Mas a sensação de receber amor, ela é uma construção que vai ficando clara com o passar do tempo. Então, ainda crianças, a gente consegue, de alguma maneira, ter uma percepção do senso de proteção, de cuidado, de ser vista, de ser ouvida, de ser considerada, de ser cuidada, de ser amada, por coisas muito sutis. Pelo olhar, pelo toque. O Donald Winnicott, por exemplo, ele fala que as primeiras experiências do bebê com os seus cuidadores, especialmente ele fala da mãe, mas ele diz que na ausência da mãe, outros cuidadores também desempenham esse mesmo papel. Ele fala do holding e do handling especificamente, entre outras coisas, mas o que é o holding, né, que ele traz? É quando o bebê se sente acolhido no colo. E contido, né? Exato. E o handling é a manipulação na troca de fraldas, na hora do banho, na hora de limpar o cantinho da boca. As feições que a mãe ou o cuidador, enfim, fazem para quando vão acudir no momento do choro, o tempo de espera, que ele fala que também é aquela mãe totalmente disponível, né? Atrasa o desenvolvimento emocional do filho, porque não permite que ele se frustre, que ele entenda que o mundo não é uma extensão dele, portanto, ele não pode controlar o outro. Né? E essa foi a frase que eu anotei enquanto vocês conversavam aqui. A gente não controla o outro. E aí o que eu percebo no caso daquela paciente, de muitas outras, eu acho que a voz dela é muito potente e reverberou aqui para nós, e acho que para quem nos ouviu, porque é a voz de muitas de nós, né? No lugar do não reconhecer
uma experiência e ela se tornar ameaçadora por isso. Tentando simplificar, é um pouco esse lugar. É o medo do novo, né? É o medo do desconhecido, né? E no meu caso especificamente, falando ainda de Winnicott, eu tive uma mãe que tinha muita dificuldade de toque, muita. E ela não conseguia fazer carinho. A ponto de duas coisas que me marcaram muito profundamente, né, e que a gente pode até aprofundar depois outras questões relacionadas a isso, mas primeiro porque minha mãe era muito baixinha, ela tinha 1,50 m e eu com 12 anos já calçava 39, já com 14 media 1,68 m, já pesava mais do que ela. Já era um mulherão. Já era um mulherão, achava que era um mulherão, né? E esse é o risco quando a gente cresce muito, né, porque outras pessoas também acham que a gente é um mulherão e na verdade a gente é uma criança. Sim. E aí depois, o que aconteceu é que a minha mãe, então, ela me chamava muitas vezes, quando eu encostava nela, ela falava, ai, Mari, você é muito pesada. Nossa, ai, você é um brutamontes. E essa palavra, eu falo isso, conto essa história no livro, ela ressoa dentro de mim, ela ainda ecoa aqui, porque muitas vezes eu me olho no espelho e acho que eu sou aquele brutamontes comparado com uma mulher de 1,49 m, 1,50 m que tinha minha mãe. E o fato dela não gostar de carinho, esse holding, né, o handling, também era algo que dificultava, porque a experiência do toque, para mim, ela é uma experiência ainda muito nova. Eu amo fazer carinho nos meus filhos e eu amo receber carinho, mas essa dificuldade de ter impressa no cérebro esse carinho materno faz com que isso, para mim, seja uma descoberta a cada dia. E isso me impacta nessa história, porque a gente se relacionou ao longo da nossa vida com algumas pessoas, né, nessa experiência amorosa, e eu sinto que as experiências amorosas com as quais eu tive contato, que, por exemplo, a minha mãe era uma pessoa muito amorosa com a palavra, para mim é muito mais simples. Mas a experiência amorosa do toque que eu não tive nessa primeira infância se tornou uma experiência difícil de aceitar. E até de reconhecer que aquilo é amor. Isso. E precisar da palavra para que eu sinta que eu estou sendo amada. E outra coisa que eu quero trazer aqui para a conversa é que, para mim, a experiência do amor ainda na infância era uma busca constante pela aprovação. Então, eu tinha a tendência de achar que minha mãe e meu pai só iam gostar de mim se eles me aprovassem integralmente. Com todas as coisas de errado que eu fazia, eles tinham que me aprovar. E aí, na verdade, o que eu fazia era tentar não fazer nada de errado, para buscar essa aprovação. Então, a primeira vez que eu demonstrei uma fragilidade para alguém com quem eu me relacionava e percebi que essa pessoa continuava me amando, alguma bela de uma cagada que eu tinha feito e percebi que essa pessoa continuava me amando, eu levei um susto muito grande. E eu ainda me assusto quando eu posso, hoje no meu relacionamento, mostrar todas as bobagens que eu faço na vida, ou ter as explosões de raiva, ou falar sobre as minhas grandes dificuldades, sobre os meus grandes traumas, e receber o amor, e às vezes até perceber que o outro me ama mais porque por causa conhece, disso. Sim. Então, para mim, é uma descoberta essa história do amor de um jeito, assim, avassalador mesmo. E isso que você está dizendo é muito rico, porque o que você falou sobre o toque, a gente pode usar como mesmo não sendo uma metáfora aqui para o entendimento de todas as outras manifestações de amor, mas sim, especialmente o toque, nos anos iniciais, ensina para a criança se o mundo é um lugar que vai aceitá-la e tratá-la com delicadeza ou não. Então, o Winnicott fez a pesquisa dele em um período também bastante cruel, né? Que foi o pós-guerra. Ele estudou as mães e os seus bebês depois da Segunda Guerra, bem ao final da Segunda Guerra, e tem alguns trechos em vários dos livros dele, em que ele diz que a mãe, ele pesquisou a reação das mães ao atravessar a rua com seus filhos pequenos, na presença de tanques de guerra. Uhum. Então, algumas mães falavam, olha para baixo, anda rápido, apertavam a mão da criança. Então, a coisa do toque ali, né, da contenção, e atravessa rápido e tal. Outras mães olhavam, distinguiam a situação, olhava para o olho da criança e falava, você está escutando esse barulho? É barulho de sapo ou de passarinho? Me ajuda a procurar ranzinha? Olha ali no chão. E desviava o olhar da criança. Ela não via o tanque, ou ela não significava o tanque. E depois nem enxergavam. Viam, mas não registravam a informação, porque a criança ela tem um lugar de fantasia, né? De ser direcionada para onde olhar e tudo mais. Agora, esse estado de presença dessas mães, né? Que eu estou aqui simplificando em dois polos, obviamente tem um caminho grande aí entre uma coisa e outra, é bem o que a gente experimenta também, muitas vezes, não só no papel de mães ou mulheres, mas nas nossas relações.
E a gente, no sentido de sermos direcionados, né, emocionalmente e com esse viés da memória, para onde é que a gente vai olhar nessas situações. Uhum. Né? Então, eu li agora recentemente, demorei a ler, resisti a ler, mas eu li A Bailarina de Auschwitz, e ela conta, né, da experiência dela absolutamente avassaladora na Segunda Guerra. Ela é uma sobrevivente, e ela fala que quando ela voltou, depois de muitos anos, já era professora acadêmica em psicologia, ela resolve voltar a Auschwitz com o então marido dela. E ela diz, não, eu preciso ir até lá para enfrentar esse trauma, e eu preciso ir buscar essas memórias e mostrar que eu sou forte o bastante para chegar até lá e ver aquilo que eu passei e voltar para a minha vida normal, né? E aí ela percebe, ela vive todos os flashbacks, ela tem todas as reações cognitivas, emocionais, comportamentais, se pergunta o que está fazendo lá. Mas ela vai passando pelos lugares e as memórias da mãe vão visitando ela, né? Ela vê a mãe indo para a câmara de gás. E o Mendele pergunta para ela é sua mãe ou sua irmã? E ela era uma criança de 12 anos, se não me engano. Ela olha e diz, é minha mãe. E por isso ela vai para outra, porque a mãe tinha uma aparência muito jovial, me parece. Ela vai para a fila das pessoas que vão, então, para a chaminé. Né, para a câmara de gás. E as outras, que eram as irmãs mais velhas, vêm com ela para cá. E ela se cobre, então, por ter visto a mãe virar fumaça, literalmente. É exatamente o que ela fala no livro, é bem doloroso. Mas, enfim, ela vai lembrando e ela fica tentando voltar lá e redizer outra coisa, e aí ela para de brigar com o que foi. Vive a dor, E como ela está sendo dura com ela mesma em se cobrar, né, por aquilo que não foi ela quem fez. Ela respondeu uma pergunta e uma criança que não sabe o que vai acontecer fala a verdade, ainda mais meio assustada. Ela é quem? É minha mãe, né? Sim, isso, claro. É instintivo. Bom, enfim. Ela conta, então, pontos como esse, vários outros, e no final ela diz, e aí quando eu estou indo embora e eu quero sair de lá correndo, eu percebo que o que me faz querer sair de lá correndo não são as emoções familiares, aquelas de dor, de perda, de rejeição, de abuso, de abandono. O que me faz querer fugir, eu estou até muito arrepiada de lembrar, é que ali eu reencontrei a esperança, a inocência, aquilo que me fez continuar. Porque se eu estava ali, afinal, é porque foi isso o que me levou adiante. Eu achei que eu fui lá para buscar os meus medos e que eu ia enfrentá-los, e o que eu fui encontrar, na verdade, foi a minha melhor versão. O que eu pude encontrar em mim com aquela situação que eu vivi. Não é que eu encontrei em mim porque eu vivi aquilo. Eu não vou dar para essa experiência traumática esse mérito. Mas eu despertei a partir daquilo. Foi ali que eu descobri que isso existia em mim. E o amor, eu acho que nesse lugar da explosão de raiva, da fuga, e desses registros de memória, desses rastros de DNA que não são conscientes, não são nem as experiências que a gente teve com as nossas mães, provavelmente, né, assim, ou pais, enfim, da mãe ou da avó, ou de outras pessoas que ficaram impressas no nosso DNA e que aparecem como um instinto de fuga, de luta e de evitação. Mas esse lugar de resgatar a capacidade de amar, de dar amor, de reencontrar essa inocência, que é aquilo que ainda está em você, apesar e a despeito de tudo aquilo, né? E seguir. Então, eu acho que isso é uma coisa assim, absolutamente desafiadora para a gente fazer. Todos vivemos os nossos momentos de culpa por aquilo que aconteceu com os outros ou que deixou de acontecer com a gente. E de alguma maneira isso vai marcando o sou amada ou não sou. Ela conta, assim como essa minha paciente, que a Cíntia tem um problema que ela vai chegando perto do microfone, então eu tô ajudando. Ela vai namorando o microfone. Eu vou fugindo dele. Mas sua paciente conta aqui. Cuidado, de novo. A experiência de receber as provas irrefutáveis de amor faziam ela sentir que ela estava como se fosse uma criança levando o flashback dela era ela na infância apanhando.
Quando, na verdade, o que ela estava recebendo era uma prova viva de amor, assim. Então, o medo dela ali foi justamente não encontrar aquilo que era familiar, que é a dor, é a perda. Foi encontrar o novo. E o grande lance do trauma é esse, né? Porque ele dissocia a memória, ele não faz com que essa história tenha começo, meio e fim. Muitas vezes um trauma não consegue ser significado, porque nem cabe um significado para tamanha violência numa determinada idade. Só que a busca é por aquela intensidade e a busca é por aquela repetição para tentar elaborar aquilo que você não conseguiu elaborar ao longo de toda a sua vida, né? É isso. E essa é uma grande dificuldade. Na hora que você ultrapassa isso, você fala, cara, eu não quero mais essa repetição, porque pode ser diferente, descobre que existe essa possibilidade de ser diferente, dá muito medo. Mas isso é explosão de raiva. É a tentativa e, de certa forma, é um jeito de não voltar. Embora a gente sinta que está voltando para aquele lugar porque a gente reproduziu o recurso de defesa como uma explosão de raiva, no fundo o que você está fazendo é dando uma resposta diferente. Você queria ter tido essa explosão lá atrás, quando não recebeu aquilo que você queria ter recebido e você só percebeu depois quando não dava mais para pedir. Então, aí você perpetua a experiência do passado referente a uma memória do passado no presente, né? E essa é a grande dificuldade, que eu acho que na verdade, quando a gente encontra caminhos distintos e não repete mais aquilo que a gente deveria ter feito lá atrás e passa a lidar com aqui e agora, a gente muda de fato a realidade, né? Porque a minha pergunta para ela, e eu acho que eu deixo aqui para a gente e para quem está nos ouvindo, é se ela não tivesse tido, se a gente não tivesse tido uma explosão de raiva ali naquele momento, o que viria a seguir? O que é que vem depois? A estabilidade, a segurança? Quão assustador isso pode ser quando a gente não tem recurso para lidar com essa experiência. A história de vida do Elton John, que está fantástica no documentário, acho que é um documentário, um documentário. E que ele conta, né, que ele pedia para o pai um abraço e o pai não dava o abraço e depois ele adulto visita o pai e o pai com os meio-irmãos dele, né, cada um num braço, num colo, quanto aquilo. Então não é que o pai não tinha abraços para dar, não tinha para ele, de fato. E o quanto ele achou que ele nunca ia receber amor, né, e no final ele sim encontra alguém com quem ele descobre e vive uma história de amor, né, pelo que ele conta ali. É um desafio para a gente entender, assim, né, o quanto essas crenças que nos ferem estão nos aprisionando na repetição daquilo que só é familiar e como a gente não viveu o que veio depois, a gente está dando um jeito de não viver o que vem depois de novo. Olha, vocês percebem que eu fico assim meio abobada, né? Assim, só vendo essas duas falar. Eu até comentei com elas agora há pouco, a gente estava almoçando. Eu falo, gente, eu fico assim babando com vocês. Eu falo, gente, o que eu tô fazendo nessa mesa aqui? Posso sair, porque, meu Deus, elas são maravilhosas falando. Eu fico só babando. Mas, enfim, deixa eu limpar minha baba aqui. A Ana, ela faz isso, ela tem uma habilidade de ver o nosso melhor, eu acho isso muito bonito nela. Toda vez que eu sentei para fazer um podcast com ela, ou que eu assisti os podcasts dela com as pessoas, ela sempre está olhando o que aquela pessoa tem para oferecer. Isso é muito bonito, porque hoje em dia a gente vê tanto do contrário, né? Não, e eu vou embora. Eu falo, que eu tô fazendo? Não, mas é que você tem que falar nada, também, né? Agora então, mas peraí, eu também tô trabalhando. Peraí, deixa eu ler meus posts. Exato. Não, porque foi incrível, enfim, fiquei muito tocada. A gente tá falando aí muito de culpa, daquilo que eu mereço, daquilo que eu não mereço, e aí a gente falou um pouquinho nos bastidores sobre autoimagem, né, e também, e tudo isso tem a ver com os nossos sentimentos. Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre isso, né, será que a gente tem algum... Vamos colocar? Eu tenho um isso? post sobre isso, que eu gravei pouco tempo atrás. Gente, para vocês saberem, para nós o conteúdo é sempre inédito, como agora. A gente não sabe o que vem, a gente descobre junto com vocês. Põe aí. Verão, sol, calor, praia, mar, brisa, liberdade. Só que não. Só que não, pelo menos para muita gente, especialmente para muitas e muitas mulheres. Conta pra mim, como é para você preparar uma malinha simples para ir pra praia, pro final de semana de piscina ou cachoeira com os amigos? Ah, o seu problema também não é preparar a mala, mas se preparar o ano inteiro para enfrentar o verão. Você tá de biquíni lá, aparentemente de boa, mas na real você passa o tempo todo olhando para cada uma das outras mulheres e imaginando o quanto cada uma delas é mais gostosa e tá mais em forma do que você. E
que é essa tal forma? Qual foi a forma em que colocaram a gente para que a gente acreditasse que cada uma de nós, absolutamente diferente, deveria ter a mesma forma? Por mais quantos e quantos verões a gente será obrigada a ouvir comentários como os que rolaram no BBB, de que uma mulher de 35 anos, linda, como a Yasmin Brunet, tá velha, que largou mão do próprio corpo. E o quanto é difícil a gente largar a mão desses comentários, né? Eu aposto que você também já ouviu alguns pela sua vida fora. Se não foi diretamente pra você, pode ter sido pra uma amiga, pra uma irmã, pra alguém que você gosta. Não tem como a gente não se afetar. A Carolina Raimundi, repórter do Fantástico, mandou muito bem em abrir a entrevista com a Paola Oliveira perguntando o quanto de vida uma mulher perde tentando agradar os outros, tentando atender padrões de beleza inatingíveis. E a Paola Oliveira ressaltou: eu, que sou padrão, já perdi muito. E o verão, né, gente, coloca tudo à mostra. Escancara as grades dessas prisões em que muitas de nós ainda vivemos. Eu confesso, em muitos momentos eu me vejo aprisionada pela visão, inclusive, que eu mesma tenho de mim. Porque essa pressão estética, ela vem de fora, mas ela também vem de dentro. E pressão é o quê? Na física, pressão é força aplicada em uma determinada área, uma força opressora com a qual a gente continua oprimindo os nossos próprios corpos. Pressão espana. E ninguém quer espanar ainda no começo do ano, né? A gente ainda tem 2 meses de verão pela frente. A gente ainda tem o outono, o inverno, a primavera e mais todas as outras estações de todos os nossos próximos anos. Essas formas foram formatadas por um passado cruel, machista, que deve ser compreendido, mas desformatado, deletado. Bora formar um novo presente? Para isso, a minha nova forma é pedir todo dia em oração que cada uma de nós mulheres, inclusive eu, encontre seu lugar neste verão, um lugar ao sol com a liberdade da autoaceitação. Amém. Bom, estamos revisitando esse post que foi um sucesso, porque esse post, meu Deus do céu, ele fala tudo que todo mundo queria falar, né? Fala. É que tinha muita coisa guardada, assim, sabe? Gente, que tava por trás, que tava bem. por baixo, que tava pelo meio. Não é incrível isso? Gente, Eu tô maravilhoso. impactada aqui. Eu parei, assim, na coisa da forma, né? Quem é que nos deu essa forma? E que forma é essa que coloca mulheres como a Yasmin, a Paola, e quantas Yasmins e Paolas e Anas e Marianas? Não, e a gente tá falando de mulheres brancas, magras, que tem visibilidade tá puxado, na mídia. Né? Não vou sair na rua. A gente não tá falando das mulheres pretas, Sim. né? Das mulheres que têm uma classe social menor, que, Sim. enfim, Uma condição vulnerável. uma condição vulnerável. Então é muito louco. E mulheres que já foram há bem pouco tempo atrás, eu acho que isso é um Referência, aspecto padrão. muito interessante. O sonho de consumo, vamos dizer assim, de homens e mulheres, que se comparavam a elas. Já e se foram, sentiam. não. Continuam Sim, sendo, porque isso não mas acabou eu digo ainda, né? a coisa de elas, ao invés de serem criticadas ou olhadas nesse olhar masculino, que coloca elas nesse lugar agora, na verdade, há bem pouco tempo atrás, uau, a Paola, que gostosa, que linda, e Yasmin, A Yasmin, sereia. sereia, e não sei. E assim, são elas ainda. Não passou tanto tempo. Do que vocês estão Entendi o que você falando, tá na falando. verdade. O quão cruel é, né? A cronologia dessa coisa de que você é incrível e de repente você não é incrível, e aliás, não, é ruim. Então, de quem é esse olhar que não só julga, mas classifica e diz o quão descartável, por quanto tempo você vai ser... Dá um prazo de validade, né? E você sabe o que eu achei engraçado? Falando do BBB, eu fiz uma análise assim, muito, na época, eu gostava de pagode, né, então o Rodriguinho, ele tinha lá o grupo dele de pagode e tal, e ele era todo gatinho, magrinho, porque as pessoas envelhecem e tudo bem, e o Rodriguinho, que é o rapaz que falou da Yasmin, né, ele... E foi chamado de podriguinho. Ele... super envelheceu e ele tá super acima do peso. Só esqueceu de se dar conta que também. Exato. E aí tudo bem, quer dizer, ninguém fala na internet que o Rodriguinho tá
muito ruim fisicamente, que a imagem dele tá muito ruim. Falam que a Yasmin tá comendo muito e que ela, sei lá, tá um pouquinho envelheceu, sei lá. Eu acho tão cruel, tão bizarro essa medida, né? Porque se a gente for colocar numa balança, em termos aí de envelhecimento, de quem tá se cuidando pior, acho que tá muito claro que... E eu né? acho interessantíssimo isso, porque mostra pra gente que quem tá ali com o checklist é um homem. Mas não é E só que a um mulher homem. tá ali, mas nesse caso, Sim. em que o rapaz vai lá e fala do corpo da moça. Mas a gente também tá falando dos nossos corpos o tempo Estamos, todo. estamos, mas eu tô falando especificamente dessa fantasia de aceitação de que a mulher tem que agradar ao homem. E as mulheres competem entre si, muitas vezes porque estão competindo pela atenção de um homem. Não tô dizendo que todas, lógico que não. Ou todo o tempo, mas eu acho que tem esse aspecto ainda. Quem que ele vai preferir? Tem uma disputa pela atenção daquela pessoa. Então, mas isso se a gente for pensar do ponto de vista da evolução, isso está na nossa biologia, Tá. né? Porque, basicamente, a gente pode ter um filho a cada 9 meses, se tanto, né? E os homens podem ter infinitos nesse mesmo tempo. Sim. Né? E a gente precisa garantir alguém para procriar. Estou falando do ponto de vista da evolução, não que isso seja assim hoje, mas então Sim, mas tem esse aspecto tem que não é esse nem aspecto. consciente e que tá no nosso instinto. Tá no nosso instinto, né? E outro dia eu tava falando sobre isso com um amigo e ele me disse assim, essa história da competição, ele falou assim, aquela frase que tá na Bíblia, acho que em Mateus 5.5, se eu não me engano, que diz assim, felizes os mansos, ele diz assim, a pior tradução que eu já vi é essa da Bíblia, porque na verdade a palavra original, ela traz felizes os que não se comparam e os que não competem. Só que essa história da competição e da comparação, numa era digital, como é que a gente faz para ficar... Eu não conheço um ser humano encarnado que não se compara. Não dá. Vocês conhecem? Não conheço, eu tô aqui pensando que até do ponto de vista neuropsicológico, o cérebro, ele busca a comparação para o aprendizado. Ele precisa sempre de uma referência, um ponto de partida. E o ponto de partida é uma comparação. A questão é o julgamento dessa comparação, né, que também é uma tradução das nossas expectativas e do nosso olhar para a gente. Então, essa forma, né, é uma forma que ela é colocada do lado de fora e que a gente fica tentando se encaixar. Então, eu vou compartilhar um trauma pessoal que eu tive aqui, que eu acho que algumas mulheres podem se identificar, nunca contei isso, mas eu acho que pode ser importante, e que eu reconheci esse trauma recentemente, né? Quando eu era adolescente, eu namorava um cara, e namorava já há 2 anos, e tive uma viagem para fora do Brasil, para o México, no casamento da minha prima, e lá me envolvi com um primo, e me senti muito mal de ter beijado o cara, nada demais. Dei um beijo e quando eu voltei pro Brasil, eu contei pra esse meu ex-namorado, né, na época ainda namorado, falei, cara, tô me sentindo uma droga, tal, não sei o que, dei um beijo, mas quero te contar porque eu quero ser sincera, etc e tal. E nessa imaturidade adolescente, ele ficou muito revoltado com aquilo, e ele já estava na faculdade nessa época e começou a ficar com várias meninas da faculdade e me trazia fotos dessas meninas e dizia, agora que você fez isso, que você é uma vagabunda, isso e aquilo, você é obrigada a olhar as fotos das meninas com quem eu fiquei e olha só como elas são mais gostosas do que você. Uau! E O nível de sociopatia desse rapaz é um negócio assim. Não, gente, mas aí também não vamos julgar, porque a pessoa era adolescente, tá lá, Sim, tá... mas né, ainda assim é uma estrutura muito... a se Mas achar é no direito de cruel, fazer mas isso, te né? punir. É cruel. É cruel, é um nível de Então crueldade. eu vou deixar vocês julgarem, porque eu só tô aqui pra contar a minha parte da história. Julgamento. Eu acho que é um lugar de uma estrutura, de que lugar ele parte mesmo, emocionalmente, pra fazer isso. Então, complexo, né? Mas, enfim, eu posso dizer de mim, o quanto isso me impactou, e eu só fui descobrir agora, recentemente, o quanto isso me impactou, é um lugar brutal. Porque, assim, primeiro, porque eu realmente achava que eu era culpada, eu realmente achei que aquilo era uma coisa absurda e horrível do que eu tinha feito, e que eu tinha que aguentar tudo aquilo, porque, afinal de contas, quem tinha começado a errar era eu. A culpa era sua. A culpa era minha, a história do pecado, da religião, tá tudo embutido nessa história, né? Não trairás, etc e tal. E achei que, a princípio, então, o que eu achei que era uma atitude boa de ter contado a verdade, cara, foi a pior coisa que eu fiz, porque, na verdade, hoje eu sei que esse foi o gatilho pro meu primeiro episódio de depressão. Mas eu demorei anos para entender que esse foi o meu primeiro gatilho de depressão. E quantas de nós, mulheres, não nos submetemos a comportamentos de outros homens, ou de outras parceiras também, sei lá, né, de outras pessoas, que são comportamentos abusivos, e a gente se autoabusa ao permitir esse comportamento, porque a gente não percebe que a gente tá nesse lugar.
Perfeito. Então, pra mim, assim, pronto, falei. Nossa, Mari, mas mas é uma Tô procurando crueldade. um post aqui que fala de autoabuso. É uma crueldade, porque quantos anos você tinha? 17. Então, né, assim, acho que em nenhuma idade isso vai, porque a gente sabe que quando a gente termina uma relação, principalmente na adolescência, você fica, ainda mais se houve uma traição, né, eu te contei que eu também já fui traída em praça pública e um antigo relacionamento, enfim. Então, a gente, claro, no fundo fica com essa coisinha de, eu vou dar o troco, você vai ver só que eu vou sair, vou dar a volta por cima, A né? vingança, né? A vingancinha sempre existe, por mais evoluído que você seja. Agora, isso que ele fez com você não foi uma vingança, foi uma crueldade, né? E eu me lembro da minha mãe desesperada, porque assim, eu cheguei a ponto de dizer, de falar assim, cara, o que mais que você quer que eu fale? Para que você compreenda que eu gosto de você e que eu errei. E teve um momento que eu me machuquei, porque eu tava tão desesperada numa briga que eu peguei as minhas unhas, cravei no meu peito e abri a minha blusa, rasguei a minha blusa. E eu fiquei com aquela cicatriz das próprias unhas na minha pele durante muito tempo. Nossa. E recentemente, contando esse caso pro meu terapeuta, ele falou assim, cara, você fez um prenúncio da crucificação, né? Porque o movimento era esse, né, de você fazer assim, e que é um negócio, assim, né, que você se machucar e você se autoabusar por uma violência que o outro está fazendo, e eu acho muito que o trauma, na verdade, ele tem essa característica, a gente sofre uma violência e a gente reproduz a violência ou na gente mesmo ou no outro, e assim a gente vai espalhando a violência pelo mundo. Exato, que é o autoabuso que a Cíntia tá falando. Eu não vou achar agora o texto específico, mas eu deixei um vídeo engatilhado sobre ressentimento, que eu acho que pode ser bem interessante, porque leva a gente pro olhar desse autoabuso em termos gerais aqui, para contextualizar a minha percepção de autoabuso antes de colocar o vídeo. A gente abusa nós abusamos de nós mesmos toda vez que a gente não respeita os nossos limites, né, e fica esperando que o outro faça isso. Acho que a gente pode soltar o Repete essa frase. Nós abusamos de nós mesmos todas as vezes que a gente espera que os outros respeitem os nossos limites, enquanto a gente não está fazendo isso. É isso. Olá! Tô passando por aqui para falar com vocês sobre o ressentimento. Como é que anda essa sensação por aí, dentro do coração? Tá muito frequente? Pois eu tenho uma coisa para te contar que é muito interessante. O ressentimento é a resposta natural para o autoabandono. O que isso significa? Que toda vez que a gente deixa de atender às nossas próprias necessidades, fica em sacrifício ou só prestando atenção em como a gente pode ajudar ou atender as outras pessoas, a gente se deixa de lado. E a gente se ressente toda vez que a gente percebe que as nossas necessidades não atendidas, nem mesmo por nós, também não são a prioridade da vida de outras pessoas. Então o que a gente tem para fazer aqui é se acolher, entender que por mais que eu ame as outras pessoas com quem eu conviva, que eu tenha a sorte de poder, quem sabe, influenciar, incentivar os estados de humor delas ou até facilitar a vida delas, não é esse o meu papel. Eu preciso muito entender que por mais que isso possa parecer uma prova de amor, isso na verdade é algo invasivo para outra pessoa, limitante porque impede ela de viver o processo e aprender com aquilo que está na vida dela, e tira de você o foco do autocuidado, de sentir a sensação de ser prioridade na sua própria vida, de atender e fazer por você o que ninguém mais pode fazer. Maravilhosa. E eu lembro quando você gravou esse post, eu lembro exatamente o que você estava vivendo quando você gravou esse post, mas eu acho que a grande pergunta é essa, né? Como alguém pode atender as nossas prioridades, né? E achar que vai ser necessidade de primeira ordem para essa pessoa se a gente não coloca essa nossa necessidade em primeira ordem? Por isso que o autoconhecimento, acho que é o ponto de partida para qualquer tipo de relação, né? Então, acho que depois que você se conhece as suas necessidades, as suas dores, suas fraquezas, vulnerabilidades, potências, né? Aonde que eu vou bem, aonde que eu vou mal, o que me fragiliza, o que me fortalece, a partir daí é que eu consigo me relacionar com o mundo, com os meus filhos, no meu caso, minhas filhas, com o marido, com colegas de trabalho, com todo mundo, né?
Eu acho que é importante também colocar que o autoabandono, ele é um autoabuso. Ele é uma atitude de não reconhecimento das nossas necessidades, e a gente entra nessa armadilha muito fácil, muito rápido, todas as vezes que a gente começa a se preocupar mais com a felicidade das outras pessoas do que com a nossa própria felicidade. Aquela história, né, que você se senta à mesa e antes de começar a refeição fica observando se tudo que precisava estar ali realmente está, se todo mundo está bem servido, se tudo que as pessoas querem. É uma coisa simples, como essa, por exemplo. O autoabuso vem quando você percebe que você está com sono e a outra pessoa quer conversar e você sabe que é só um bate-papo ou que aquela conversa vai ser densa demais e que você não vai conseguir realmente corresponder e você se força a ficar ali acordado ou participativo. Depois perde o sono, não consegue dormir mais porque a conversa te irritou, né? Te frustrou, se estendeu e foi para além do que você queria. E o ressentimento vem quando a outra pessoa no final fala: nossa, mas você vai ficar quieta, não vai falar nada? Nossa, mas eu te falei tanta coisa, eu falei tanta coisa e você não vai me falar nada. Ou pior, se você um dia precisa conversar e a pessoa diz: hoje eu tô cansado, não dá, você vai falar: mas quando é a minha vez, mas eu não te obriguei a nada, você fez porque quis. E sabe por que isso é irritante? Porque é verdade. Maravilhoso. E tem alguma coisa acontecendo com a gente que faz a gente querer realmente, a todo custo, agradar a outra pessoa. Carência, né? Exato. Um buraco, né? Alguns buracos, né? E aí esse que é o autoabandono. Então, como eu paro de me abandonar? Primeiro reconhecendo que sim, todos fazemos em certa medida esse movimento. De alguma maneira, a gente está se deixando de lado, ou está fazendo mais pela relação, construindo mais do que o outro e pelo outro, e fazendo o papel do outro, tentando facilitar o caminho do outro, impedindo, primeiro, que ele tenha as experiências que ele tem que ter, que ele conduza. Uma falta de confiança, em última instância, assim, na capacidade do outro de aprender e de ter algo a oferecer. Então, são comportamentos de controle, de cuidado excessivo, de atenção extrema, de muita oferta, de sacrifícios para outra pessoa, que fazem com que a gente viva o autoabandono e o pior, se sinta abandonada pelo outro. Porque, na verdade, por mais que tenha alguém ali, né, disponível para você, se você não está disponível para você, você não vai reconhecer que a outra pessoa está ali. E o medo de deixar de cuidar excessivamente, de fazer pelo outro e ser abandonado, às vezes é tão avassalador que nos impede de soltar a caneta e ver o que acontece. Porque poucas coisas nessa vida são de fato irreversíveis. A gente não escolhe o que acontece com a gente, mas a gente escolhe o que fazer com o que acontece. Perfeito. Né? E é um pouco olhar para isso para tentar soltar a caneta, tentar deixar de lado. Eu lembro do momento que eu estava vivendo, como a Mari disse também, no momento em que eu gravei esse post, e era um momento de extremo aprendizado para esse olhar, especialmente por ser uma terapeuta e cuidar muito das pessoas. É a minha natureza, é uma coisa assim que eu faço sem perceber que eu estou fazendo. E sem perceber também que eu estou muitas vezes invadindo ou incapacitando, inviabilizando o processo das outras pessoas, não os pacientes, é claro, mas aqueles que não me procuraram para ter essa assistência. São só as pessoas com quem eu vivo, só isso. Mas eu vi recentemente um post da Diane Keaton, acho que é da Diane Keaton com a Drew Barrymore, não sei se vocês já viram esse post, e elas estão falando, a Diane Keaton acho que tem 4 filhos, eu não sei se é a Diane Keaton, eu posso estar falando bobagem, mas ela tem 4 filhos, e aí a Drew Barrymore pergunta: você não tem um conselho sobre maternidade? E ela diz assim: tenho, fazer assim, E aí a Drew Barrymore falou assim: mas como assim? Ela falou: cara, porque assim, toda vez que eu tento indicar um caminho, eu tô tirando dos meus filhos, de qualquer um deles, a responsabilidade e o processo de aprendizado, né? Que tem muito a ver com o que a Cíntia tá falando, né? Você tira a autonomia do outro, achando que você tem a resposta, que você tem a cura, que você tem a solução. E eu acho incrível, porque falando um pouquinho aí do meu relacionamento agora, né, com essa história que aconteceu, óbvio que isso reverbera na minha relação atual.
E o Ti tem muita consciência de que esse trauma é um trauma antigo e que ele não pode fazer nada para curar. Claro que, assim, muitas vezes ele coloca o dedo na ferida dele e dói de novo. Ele coloca o dedo nessa minha ferida e dói de novo, né? Mas não é, ele sabe que não é ele que vai curar, porque também ele poderia vir num processo de, não, Ser agora salvador, eu né? vou te salvar dessa dor e você nunca mais vai sentir, porque eu vou falar tudo que você precisa ouvir, ou eu vou fazer tudo que você precisa que eu faça para que você nunca mais sinta isso. E, na verdade, isso não ia resolver nada. Né? Claro. Então, acho que essa consciência de que esse trauma ele é anterior, né? Ele não faz parte dessa relação atual, e de que talvez ele nunca seja apagado, porque você sabe muito Não bem registra, também, né? As registro cicatrizes tá lá. todas elas ficam, e elas podem ser ou, de novo, uma ferida aberta que toda vez você cutuca e você vai ter mais dor, ou elas podem ser frestas de luz, né? Por onde a luz vai entrar e vai iluminar o que tem dentro de você, ressignificando as nossas memórias. E tendo essa coragem de abrir essa cicatriz e mostrar essa cicatriz para quem está disposto a nos dar amor, apesar da cicatriz, né? E eu acho que vale a pena, eu não lembro do nome, eu prometo que depois eu trago aqui o nome de um filme na Netflix, que eu vi recentemente também, que fala muito, é uma história incrível. É uma menina, não sei se vocês assistiram esse post, mas a história começa com uma cena dela e da mãe, e ela tá na expectativa de ver o pai, que você percebe que não aparece há muito tempo. E aí o pai chega, ela vem mostrar pro pai que ela tá cuidando muito bem de um presente que o pai deu. Só que aí você repara que o pai faz uma cara meio esquisita e, na verdade, o presente não foi dado a ela, foi dado à mãe. E o pai, nessa hora, começa a espancar a mãe, dizendo, você é uma louca, você deu presente pra ela, esse presente era pra você, esse negócio é caro, tal, e daí tem aquela cena de violência, bom, o cara desaparece, nunca mais volta, a mãe é obrigada a se prostituir pra dar conta de dar comida pra menina, depois ela adoece, e a menina vai morar no prostíbulo junto com a mãe, então ela fica vendo, ainda muito criança, 5 anos, depois ela é cooptada por um aliciador de meninas a fazer serviços pra ele, né, e fica lá já sendo abusada e tendo que prestar serviços como prostituta muito nova, e ela, enfim, passa a vida depois dentro de prostíbulos, e ao longo da vida ela vai se tornando uma mulher, a grande prostituta da região, que todos os homens desejam, até um determinado momento do filme, em que um cara vai a uma igreja, um camponês, que não sabe de nada do que está acontecendo no prostíbulo e tal, não sei o que, ele mora perto, mas ele tem camponês, fazendeiro, enfim, ele vai à igreja e pede alguém para amar. E quando ele sai da igreja, ele pede um sinal a Deus e ele vê uma tempestade, e de repente vê essa pessoa, essa moça, que é maravilhosa, linda, uma atriz linda, caminhando assim, e ele fala pro cara que tá do lado dele assim, quem é essa pessoa? E aí o amigo dele fala assim, como assim você não sabe? É Angel, né, a prostituta que todo mundo quer e tal. E aí ele fala, não pode ser. E ele começa a juntar dinheiro para poder Ter uma noite furar a fila para poder ter uma noite com ela. Só que quando ele chega finalmente ao quarto dela, ele quer conversar com ela. E ela não sabe o que fazer. Porque ela nunca recebeu isso, o interesse genuíno pela vida. E ela fica com ódio, ela tem um ataque de raiva. E aí ele continua indo, ele a não Cíntia faz foi nada. roteirista. A Cíntia foi roteirista. Tô brincando. Ele não tem nada, ele não faz nada com ela, e várias vezes ele segue lá, até o momento em que ela é espancada por um cara que também ajuda lá, a cafetina e tal, não sei o quê. E quando ele chega lá e vê ela deformada de tanta violência que ela sofreu, ele paga pra cafetina e fala assim, eu tô levando ela embora, eu vou casar com ela. E eles nunca tiveram nada, efetivamente. Ele não sabe nem o nome dela, porque o nome verdadeiro dela não é Angel, ela esconde o nome. E aí ele leva ela, cuida dela, trata dela, e ela não consegue ficar lá. Ela foge várias vezes, e foge várias vezes, e foge várias vezes, inclusive... Não tem recurso para lidar com isso. Uma das vezes que ela foge é com o cunhado, e depois ele descobre... E aí depois ela vai embora. Gente, e daí, que incrível, eu quero assistir esse filme. É um filme incrível. Que filme é esse, por favor? O spoiler do final eu vou dar, vai, porque Sim, depois porque a coisa tá todo mundo assim agora, por favor. Não, porque Descobre não tira- pra gente já o nome desse não filme. tira a beleza do filme. E Não, na já verdade quero Imagina. a cena final, ela é de uma beleza, assim, que eu chorava, assim, e foi muito importante pra mim ter visto esse filme, porque depois a coisa toda se resolve. Eu não vou dar o spoiler dos que Tá. acontece no final. Eu já quero ver esse final de semana. Mas tem algo muito importante, que ela resolve a história através do serviço e do amor. Uhum. Depois vocês vão ver como. Mas ela não perpetua a violência.
Ela não perpetua a violência que ela sofreu. Na hora que ela para de perpetuar a violência, ela resolve a questão. Então, e tem enfim, tem muitas outras coisas aí bonitas no filme, vale a pena ver. Depois a gente pega o nome e coloca aqui. Mas é maravilhoso a gente entender que, na verdade, a gente vai resolver mesmo pelo amor. A gente não vai resolver pela dor, né? A dor é o caminho da cicatrização, não da resolução, né? O amor é o caminho da construção. É aquele lugar que realmente... Se a gente olhar, por exemplo, né, tentando racionalizar para dar conta, e a Ana vai falar disso, eu acho que lindamente também, para imagens, né, assim, imagens do cérebro, quando tomados por dor ou tomados pela emoção do amor, o tipo de reação fisiológica que o corpo tem, de abertura ou de fechamento, né, os canais... De receptores, de neurotransmissores. É outro caminho, né, o caminho do amor, que é esse lugar dessa construção, porque a gente fica achando que o amor é aquela coisa romântica, que não dói, nenhuma construção amorosa é totalmente prazerosa, ela pode ser desagradável justamente porque ela vai te levar para um limite, todos temos algum, até onde você conhece o amor. Uhum. E até onde você está disponível a ele, isso, né? Quer dizer, para quem está aí escutando e pensando, poxa, para mim é uma coisa mais simples, e tá tudo bem, eu vejo assim algumas construções até interessantes para algumas pessoas. Não, eu não quero estar apaixonado para me casar, eu quero uma vida... Tenho pacientes, assim, muitos, né? Eu quero uma pessoa com quem eu tenha afinidade, que tenha os mesmos valores, a mesma religião, os mesmos objetivos, e vive a vida sem a intensidade, porque para eles, aquela é a condição que eles escolheram e que se permitem viver. Não está errado. Mas também não está errado você se perguntar se não tem alguma outra maneira de experimentar a relação a dois, a relação com uma outra pessoa. Uhum. Então, estimular as pessoas a entenderem qual é o limite que você conhece de si, que te impede ou que pode te permitir se abrir para o amor. Né? Nossa Senhora, depois dessa, eu acho que a gente pode encerrar por hoje, né, meu povo? Acho que estamos precisando ver o filme. Nossa Senhora, eu quero minha pipoca. Desliga e vai, desliga e vai. É Refém da Paixão? Refém da Paixão. Da Paixão. Como deixa eu ver a cara Gente, se for o Refém da Paixão, já temos. Deixa eu ver. Peraí, não tô enxergando nada. Acho que não. Não é? Não. Ficou mais... Não. Então vai procurando Também aí. vamos ver esse. Aí, depois não, a gente... Não é Refém da Paixão, não é. Gente, não lembro do nome, sou péssima pra essas coloca coisas. no Google assim, história de prostituta, não sei o quê, igual um pouco que ela Angel, falou. não dá? Deixa eu pegar o seu pra gente terminar falando do nome do filme, que a gente tem que dar o nome do filme, né? Porque senão a gente vai... Deixa eu ver. Eu tô aqui ansiosa. É Amor de Redenção, esse. Tá. Deixa eu ver a fotinho. Gente, que coisa linda, quero ver. Não. Gente, Amor de Redenção. tipo hoje. É que ele tá como cara cristão. É isso aí. Temos o nome do filme, podemos encerrar o nosso episódio de hoje, Amor de Redenção, Desliga e Vai. Pois é, nossa Desliga e vai ver. produção aqui, que já quer assistir hoje com pipoca, já trouxe pra gente o nome. Amor de Redenção, é isso. Vai lá, assiste, depois compartilha suas histórias também com a gente aqui, que a gente quer saber como é que esse episódio tocou Reverberou. Uau. vocês aí, tá bom? Episódio Power.